Olá! Hoje iremos falar sobre funções e coordenação. Ao falar de função e coordenação, nós vamos abordar o sistema nervoso, ou seja, a comunicação entre os neurônios. Vamos dizer assim, que o sistema nervoso ele é formado por cerca de 100 bilhões de neurônios. Cada um deles é capaz de receber mensagens de milhares de neurônios e passá-la para centenas ou até milhares de outras células nervosas. Então, essas mensagens, elas ocorrem, ou seja, elas percorrem os neurônios e são chamadas de impulsos nervosos. Os impulsos nervosos são mudanças de cargas elétricas que percorre o neurônio a uma velocidade que chega a aproximadamente 120 metros por segundo, ok? Então, quando o impulso nervoso chega à ponta do axônio, ocorre um fenômeno químico. No caso, são pequenas bolhas microscópicas que se abrem e despejam substâncias químicas no neurônio seguinte, tá? Então, aqui na nossa imagem, nós temos aqui esse modelo, esse exemplo de célula, tá? Então, nós vamos observar assim, nesta célula nervosa, nós vamos encontrar o corpo celular, que é essa estrutura aqui, que você acredito que dá para você ver aqui na pontinha da nossa seta, tá? Essas ramificações aqui são os dendritos. Essa estrutura aqui interna é chamada de núcleo. Aqui, ó, internamente, percorrendo aqui internamente, nós temos o axônio. E externamente, protegendo o axônio, nós temos a bainha de melanina, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas para a gente ver como é que isto acontece. Então, vamos lá. Essas substâncias provocam mudanças elétricas no outro neurônio que passa a conduzir um impulso nervoso. E também dessa forma que o neurônio estimula um músculo, permitindo, por exemplo, que uma pessoa possa esticar ou dobrar o braço. E também estimula uma glândula, levando, por exemplo, o organismo a suar ou lançar enzima digestiva no intestino. A região de contato entre dois neurônios é chamada de sinapse. Então, o que nós vamos ver que as substâncias químicas que transmitem a mensagem de um neurônio a outro pela sinapse são chamadas de mensageiros químicos ou neurotransmissores. Vamos ver se nós temos aqui ó. Mostrar aqui para vocês o exemplo de duas células nervosas, onde você vai observar que, como nós vimos logo no início, que nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios. Porém, eles não se chocam, eles não vão entrar em atrito, tá? Como você observa aqui. Então, eles vão apenas transmitir a mensagem de um para outro, tá? Então, esse espaço entre um neurônio e outro chama-se de sinapse nervosa, ok? Então, essa região de contato entre os dois neurônios, que eu já falei para vocês, é a sinapse nervosa, então ela vai fazer esse processo de mensagem, ou seja, os neurotransmissores. Vamos ver aqui nessa imagem seguinte. Olha só, aqui você está percebendo as células nervosas, no caso o neurônio, eles estão interligadas, ou seja, levando mensagem de uma célula para outra. E você observa que em nenhum momento elas se chocaram, tá? Então, o que eu tenho aqui foi o que eu mostrei na célula anterior para vocês, tá? As estruturas das células, ok? Então, continuando aí.
a organização do sistema nervoso. Então, do mesmo modo, as mensagens recolhidas pelos órgãos, no caso dos órgãos do sentido, elas são levadas por nervos ao sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Ou também medula espinal. Você pode ouvir muito essa palavra, espinhal ou espinal, tá? Então, o sistema nervoso central, eles são feitos por conexões entre os neurônios e através do neurônio é enviada uma mensagem para os músculos ou para as glândulas. O conjunto de nervos que recebe mensagem leva a resposta e é chamada de sistema nervoso periférico. Vamos ver aqui na imagem, aqui ó. Então, nós temos aqui uma célula, um neurônio no caso, tá? Então, está ligado diretamente ao músculo, onde esse músculo ele recebe a mensagem através dessa célula nervosa, tá? Aqui, ó. Tá? Então, estão interligados e mandando essa mensagem para o músculo. E aí é que vai entrar aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, é aquela questão de você ter essa, digamos assim, poder levantar o braço, poder esticar a perna, tá? Então, é uma resposta que você está recebendo através dessas células aqui, tá? Vamos mais à frente. O sistema nervoso central ele é protegido por ossos, no caso, o crânio e a coluna vertebral, e por 3 membranas do tecido conjuntivo. Entre elas, há um líquido, que é o líquido cefalorraquidiano, que ajuda a nutrir o sistema nervoso e a proteger contra os choques mecânicos, tá? Vamos ver aqui a nossa próxima imagem, não é essa aqui ainda, mas eu vou já mostrar para vocês aqui como acontece, tá? Essas transmissões. Então, vamos mais à frente. O encéfalo, ele compreende principalmente o cérebro, o cerebelo e o bulbo. E é a parte mais volumosa do sistema nervoso, tá? Como você observa aqui, ó, tá? Nessa nossa imagem, a parte mais volumosa do sistema nervoso. O cérebro é a porção mais volumosa do sistema do encéfalo e divide-se em 2 metades denominadas de hemisfério, como você está observando aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui o nosso aparelho, ok, aqui ó. Então, você está observando aqui, ele é dividido em 2 hemisférios, tá? Então, aqui eu usei o chamado de hemisférios cerebrais. Vamos em frente. Vamos ver o que nós temos. O cerebelo. O cerebelo, aqui dá para você observar nessa imagem aqui, ó. Tá? Ele localiza-se abaixo do cérebro. Está dividido em 2 regiões externas formadas de substância cinzenta e outra interna formada de substância branca. Então, é cheio de ramificações que lembram uma árvore. Por isso, o cérebro também ele é conhecido por árvore da vida. Suas principais funções são manter o equilíbrio do corpo e coordenar os movimentos e permitir a orientação espacial. Então, através do cerebelo que ele vai executar essa função. Por exemplo, se você quiser ficar de pés, então é através do cerebelo que ele vai te proporcionar essa ação, tá? De ficar em pé ou de andar, tá? Então, na realidade, que ele vai... a principal função dele é o equilíbrio, tá bom? O bulbo.
ou também chamada de medula oblonga, liga o cérebro à medula espinhal. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui nessa imagem, se não estiver mostrando a outra. Aqui, ó. Tá? Né? Bem aqui, vamos ver se vai dar para você ver aqui, o bulbo. Ele liga o cerebelo à medula espinhal. Tá? O cérebro à medula espinhal. Tá? Então, vamos lá. O bulbo, ele controla os movimentos respiratórios. Então, veja bem, a função do bulbo é controlar os movimentos respiratórios e também os movimentos cardíacos. Porém, uma pancada forte nessa área, ela determina morte instantânea, tá? Então, veja bem que se uma pessoa levar um baque, uma pancada forte nessa estrutura do bulbo, ela pode chegar a óbito rapidamente, tá bom? A medula espinal, ou, como eu falei, algumas vezes você pode ver alguém falando medula espinhal também, tá? É a continuação do bulbo. Apresenta-se como uma estrutura tubular alongada, que desce no interior da coluna vertebral. Vamos ver se é a nossa próxima imagem. Aqui, ó. Aquilo que eu estava mostrando para vocês ainda agora, que o cerebelo, logo abaixo do cérebro, tá? O bulbo. E desse lado nós temos a medula espinal, que ela é a continuação do bulbo, tá? E ela vem por dentro da coluna vertebral. Na nossa imagem, ela tá aqui de vermelho, tá bom? Medula espinal. E aqui do lado, você pode observar os nervos sendo interligados à coluna vertebral. Aqui são as vértebras, tá? E aqui o canal central da coluna vertebral, ok? Vamos lá, continuando. A medula espinal atua na condução nervosa e contribui ou constitui, poderia dizer assim, o centro nervoso responsável por uma série de atos e reflexos. Os impulsos nervosos, eles entram na medula raquiana e dela saem por meio dos nervos espinais que se estendem a partir dela a outros órgãos do corpo. Nos atos reflexos, encontram-se envolvidos nervos sensitivos na medula espinal, tá? E nervos motores, como por exemplo, no ato reflexo, podemos citar o ato de afastar as mãos ou a mão de uma superfície quente. Nem sempre mesmo a necessidade de pensar nisso, tá? Então, deixa eu ver se a próxima imagem que nós temos aqui. Aqui, ó, tá? Então, aqui o ato reflexo eu estou colocando para vocês. Uma pancadinha no joelho, ele te dá essa rápida ação de você dar um rápido chute no ar. Aqui no outro exemplo, que eu acabei de colocar para vocês, tá bem aqui no cantinho da nossa imagem, se você toca numa panela, por exemplo, no fogo, e você vai perceber que essa panela tá, ou seja, essa tampa está quente, você não vai conseguir ficar com a mão lá. Então, tu tem assim, uma resposta imediata de tirar a mão rapidamente, até mesmo sem você, digamos, pensar se você vai ter que tirar a mão ou não. Então, é um ato reflexo que você tocou ali, você tira. Aí nós podemos colocar vários exemplos, como por exemplo, se a costureira, quando ela está costurando, de repente, se ela espetar o dedo na ponta da agulha, rapidamente ela tira ou seja, ela solta a agulha e ela tem uma ação imediata logo de levar o dedo à boca, tá? Então, isso nós chamamos de ato reflexo, ok? Quer dizer, isso é uma resposta que damos impensadamente, tá? Vamos lá. Os atos reflexos,
eles podem ser de dois tipos, os inatos e os condicionados. Os atos reflexos inatos, eles nascem com o indivíduo, eles não precisam ser aprendidos, tá? E nunca são esquecidos e não se modificam durante toda a vida. Então, através do ato reflexo, ou seja, o inato, ele já nasce com o indivíduo, tá? Ele não precisa aprender. Agora, os condicionados são aqueles que o indivíduo ele vai ter que aprender, ele vai ter que exercitar. Como, por exemplo, vamos supor assim, eu poderia dar um exemplo da leitura, tá? Para você não nasce lendo. Com o decorrer da vida, você vai aprendendo a juntar letras, a formar sílaba. Então, aquilo é um ato que nós chamamos de condicionado. Então, você vai condicionar aquilo, tá bom? E aí também tem vários exemplos que a gente pode estar citando em outras aulas nossas, tá? Então, vamos ver agora a parte periférica do sistema nervoso. O sistema somático, ou seja, eu poderia dizer assim, que a parte periférica do sistema nervoso, ele põe em contato a parte central do sistema nervoso com o encéfalo e a medula espinhal, tá? Então, ele põe isso em contato com outros órgãos do corpo. Ele está dividido em somático, sensorial e, digamos, sistema automático do sistema nervoso. O somático, vamos ver, ele é constituído pelas ramificações dos nervos que partem do encéfalo e da medula espinal. Ao todo, são 43 pares de nervos, 12 pares do encéfalo, os nervos cranianos e 31 pares de medula. Cada nervo é formado pela reunião de fibras que corresponde aos axônios e aos neurônios, tá? Então, a divisão autônoma do sistema nervoso, ela encontra-se dividida em parte somática ou seja, a parte simpática e a parasimpáticas. Essas partes são antagônicas. Quando determinados nervos ativam os músculos lisos do corpo, outros inibem essa ação. Por exemplo, os nervos parasimpáticos, eles induzem, digamos assim, a dilatação dos vasos sanguíneos e diminui os ritmos cardíacos, tá? Esse é o parasimpático. O simpático, ele provoca a contração dos vasos, aumentando o ritmo cardíaco. Os nervos parasimpáticos, eles conduzem o calibre dos brônquios e intensificam o peristaltismo, enquanto os simpáticos, eles aumentam o calibre dos brônquios e produzem o peristaltismo. A divisão antagônica do sistema, autônoma, quero dizer assim, do sistema nervoso, ele constitui uma rede de nervos cranianos e espinais que controlam as atividades voluntárias do corpo, como os batimentos do coração, os movimentos intestinais e a secreção das glândulas, tá? Então, aí a gente está falando dos nervos cranianos, tá bom? Então, aqui nós temos alguns exemplos do nervo simpático e do parasimpático. Então, veja bem que controlar essas ações, tá? Enquanto, digamos assim, o simpático, ele controla as atividades involuntárias do corpo, como os batimentos do coração, tá? Então, até aqui foi a nossa aula. Então, a gente espera que você possa estar dando mais uma lida no seu conteúdo, tá? Para a gente poder ter esse aprofundamento maior.